Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto gigante que marcou a economia do Brasil por décadas, a famosa guerra fiscal. Uma briga que finalmente chegou ao fim, mas com uma solução que custa nada mais nada menos que 160 bilhões de reais. É disso que vamos tratar. O fim dessa guerra e o que vem pela frente. Para a gente entender essa briga toda, primeiro a gente precisa conhecer a arma usada nela, os benefícios fiscais. O que é isso, afinal? Imagina que um estado quer muito atrair uma fábrica nova. Então, ele oferece um super desconto nos impostos, às vezes até isenção total. A ideia, claro, é gerar empregos, movimentar a economia local. Parece ótimo, né? Uma ferramenta poderosa, só que tinha um lado. Pois é, esse lado B complicou tudo. Essa ferramenta, que era para ser de crescimento, acabou criando uma verdadeira batalha econômica. E aí ficou aquela pergunta no ar por décadas, né? Será que isso estava realmente ajudando o Brasil ou só jogando um estado contra o outro? Essa competição por investimentos foi ficando tão séria, mas tão séria, que ganhou o nome que a gente conhece bem hoje, a guerra fiscal. E aqui a gente vê o tamanho do problema. De um lado, a promessa era linda. Vem pra cá, empresa que tem imposto baixo, tem emprego. Mas do outro lado, a realidade era uma competição caníbal. Um estado oferecia um desconto, o vizinho ia lá e oferecia um maior ainda. O resultado? Uma concorrência totalmente desleal, um aumento da desigualdade entre as regiões e, para piorar, uma bagunça jurídica tão grande que nem as próprias empresas sabiam onde estavam pisando. Bom, para acabar com essa bagunça não tinha outro jeito. Era preciso mexer na lei maior do país, na própria Constituição. E essa mudança veio com a Emenda Constitucional 132 de 2023. A lógica foi bem direta. Chega de cada estado fazer o que quer. A ideia foi criar um sistema de impostos unificado para o Brasil todo, botando um ponto final na guerra fiscal. A reforma era super necessária, todo mundo concordava. Mas, e aí? E as milhares de empresas que construíram tudo? Seus investimentos, seus planos, contando com aqueles benefícios? Não dava para simplesmente virar a chave e dizer, agora não vale mais. Fazer isso seria arriscar um colapso econômico. Então, qual foi a solução para não deixar essa bomba estourar? A resposta veio na forma de um fundo de compensação gigantesco. A saída encontrada, oficialmente, foi criar o chamado Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. E é aqui que entra aquele número do começo da nossa conversa. O governo federal vai colocar 160 bilhões de reais nesse fundo entre 2025 e 2032, só para garantir que essa transição aconteça sem desmoronar tudo. Tá, mas como esse fundo funciona na prática? A ideia é a seguinte: o dinheiro vai ser usado para compensar as empresas pela perda daqueles benefícios de ICMS que elas tinham. Esses pagamentos vão acontecer ali no meio da transição entre 2029 e 2032, funcionando como uma ponte mesmo, para ajudar as empresas a atravessarem para o novo sistema. Ah, mas é claro que não ia ser tão fácil assim, né? Pegar uma parte dessa grana toda não é só chegar e pedir. Tem um monte de regras, letras miúdas e uns riscos bem grandes envolvidos. Olha só a burocracia. Para uma empresa conseguir a compensação, vai ter que provar um monte de coisa. Primeiro, que o benefício era oneroso, ou seja, que a empresa teve que investir e fazer algo em troca. Segundo, que tinha um prazo certo, um tempo definido. E terceiro, que existiam condições, como criar um certo número de empregos. E o mais importante, vai ter que provar que cumpriu tudo isso direitinho durante todo o período. E agora vem um dos pontos que está dando o que falar. Quem vai bater o martelo e decidir quem recebe o dinheiro? Não são os estados que deram o benefício lá atrás. Não, a decisão final vai ser de um único lugar, a Receita Federal. Ou seja, um poder de decisão enorme, todo concentrado. E, claro, que essa centralização toda acendeu um alerta. Especialistas como o professor Tássio Lacerda Gama avisaram no Senado que essas regras são muito vagas e que isso pode acabar virando uma chuva de processos na justiça. Ele usou uma expressão perfeita. Do jeito que tá, é uma batata quente para resolver. É importante entender que nada disso vai acontecer de uma hora para outra. A gente está falando de uma estrada bem longa, cheia de etapas, que só vai chegar ao destino final lá em 2033. Olha só o cronograma, em 2026 vai ser um ano de teste para todo mundo ir se acostumando. Depois, a partir de 2029, a coisa começa para valer. Os impostos antigos vão diminuindo aos pouquinhos, enquanto os novos vão aumentando. E só em 2033 é que o sistema novo vai estar 100% em vigor e os antigos vão ter sumido de vez.
Esse gráfico do Senado ajuda a gente a visualizar isso perfeitamente. A barra cinza, que são os impostos antigos, vai encolhendo com o tempo. Ao mesmo tempo, a barra bege, que é o imposto novo, vai crescendo, crescendo, até tomar conta de tudo em 2033. É uma substituição lenta, gradual e muito bem calculada. Só que acabar com a guerra fiscal deixa uma herança bem complicada, o chamado espólio do ICMS. Imagina uma montanha de crédito de imposto que as empresas foram acumulando por anos e nunca conseguiram usar. É como se o Estado tivesse uma dívida antiga com essas empresas e agora a conta chegou. Lembrando que o fundo de compensação, aquele de 160 bilhões, tem um prazo. Os pagamentos vão até 2032. Agora, segura essa. O prazo para pagar essa outra dívida, o tal do espólio, é bem diferente. A lei permite que ela seja paga em até 240 vezes. Isso mesmo, 240 parcelas. Pode levar até 20 anos a mais para as empresas receberem esse dinheiro. A diferença de tratamento é absurda. Então, o resumo da ópera é este. O grande objetivo é ter um sistema de impostos mais simples no Brasil. Só que o caminho para chegar nessa simplicidade é tudo menos simples. É uma jornada longa, caríssima e com um monte de armadilhas pelo caminho. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no final. A guerra fiscal pode até ter acabado no papel, mas será que a paz vai ser fácil? Com todos esses desafios de implementação, de pagamento, de gerenciar essa herança do ICMS, parece que a construção da paz fiscal vai ser uma nova batalha. E o resultado? Bom, só o tempo vai dizer.